Olá pessoal, sou a Débora Gramulha, nutricionista, trabalho na Coordenadoria de Alimentação da Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso. Vou continuar o vídeo anterior falando com vocês sobre as boas práticas na manipulação de alimentos. Em relação ao recebimento dos gêneros alimentícios, o que eu tenho que conferir? Também muitas coisas. O rótulo, o prazo de validade, as embalagens, a cor, a qualidade, o peso. E, gente, muito importante, a planilha dos alimentos tem que estar na cozinha para eu conferir a marca e o preço. Quando eu tenho já a planilha do fornecedor, eu tenho que conferir a marca do que ele se propôs a vender. Então, naquele valor, naquele produto, com aquela marca, é o que eu tenho para receber. Não posso receber alimentos de outra marca. Ah, é o mesmo arroz, só que é outra marca. Não posso, porque pode acontecer de não ser a mesma qualidade. Então, quando eu vou conferir, eu tenho que ter exatamente a marca do que o fornecedor vai me entregar. E aí, eu vou armazenar esses alimentos. Importantíssimo os alimentos perecíveis ser armazenados rapidamente, tá? Chegou bebida láctea, leite, pasteurizado, eu já vou armazenar. Carnes, tá? E a forma de armazenar tem que ser corretamente. A bebida láctea, por exemplo, ela tem que ser mantida em geladeira, de acordo com a recomendação do fabricante. As carnes congeladas, os ovos, que é uma dúvida muito grande, eles também têm que ser mantidos em refrigeração, tá? Na geladeira. Os ovos eu vou tirar ele daquela embalagem de papelão, eu vou colocar ele numa vasilha de plástico, com tampa e guardar na geladeira. E para usar esse ovo? Quando eu for usar, eu vou lavar ele e aí sim eu vou utilizar. No caso dos ovos, eu não posso lavar ele antes para armazenar. Eu tenho que lavar somente quando eu for utilizar. As verduras, os legumes, já recomenda-se, quando houver condições, lavar, higienizar e aí armazenar. Quando a gente for utilizar, lavar novamente. Mas no caso dos ovos, não. Essas prateleiras têm que estar bem limpas. Eu tenho que fazer a limpeza corretamente também desse local. Esse armazenamento em temperatura ambiente. Ela é destinada aos alimentos não perecíveis. Eles devem estar armazenados com espaço para a circulação de ar, tá? Muito importante também eu observar, o primeiro que vence é o primeiro que eu vou utilizar, tá? Sempre manter os primeiros que vão vencer à frente, porque senão eu vou empurrando lá para trás e acontece do alimento ficar lá esquecido e vencer. Então, muito importante isso, tá? Eles têm que ser separados por tipo, né? Não dá para ficar toda uma bagunça no nosso estoque. Não dá para ter um óleo aqui, um vinagre lá, coloca outro óleo junto com o vinagre lá. E uma coisa muito importante que a gente encontra é uma cozinha só. Não tem como eu ter uma prateleira para cada turno. Eu tenho que ter um estoque só, tá? Exatamente pela perda de alimentos. Se eu estou utilizando 3 óleos, 3 sal, 3 pacotes de arroz, aquele alimento aberto, 3 vezes, né, 3 produtos abertos ao mesmo tempo, causa mais riscos de perda desse alimento. Então, eu tenho que tomar mais cuidado. Eles devem ser retirados das caixas, dos fardos externos, do papelão, do saco plástico externo, porque são todos contaminados do ambiente da rua, na entrega,
E também as caixas de madeira e papelão acumulam mais facilidade para pragas e vetores, como formigas, baratas, enfim, todas as sujeiras que a gente não quer na nossa cozinha. O que eu tenho que organizar nessa minha prateleira? As prateleiras superiores, eu vou deixar os alimentos que é mais leve. As prateleiras intermediárias, os alimentos mais pesados. E nas inferiores, os alimentos líquidos, que se acontecer de vazar ou escorrer, eu não vou ter perda de alimentos. No alto, além dos mais leves, eu preciso colocar também os que são menos utilizados. Porque assim eu vou estar me preservando, né? Que as articulações com os braços, a gente vai fazer menos esforço. Por isso, os mais pesados no meio. Em relação ao armazenamento sobre refrigeração, as nossas geladeiras e nossos freezers. Gente, também temos que ter cuidado com a higienização. Os freezers não podem ter acúmulo de gelo, a geladeira não pode ter acúmulo de gelo. Tem que ser lavados, higienizados, geladeiras e freezers semanalmente, tá? A temperatura de refrigeração de 0 a 10 graus. Não posso colocar os ovos, como eu falei, na caixa de papelão, né? Eu tenho que sempre estar colocando eles na caixa de plástico. As frutas, verduras, após fazer a pré-lavagem, como eu falei, tirar os resíduos, as partes mais estragadas, aí eu vou armazenar. E o congelamento? Congelamento também. Eu tenho que utilizar os alimentos separados por tipo. Não posso pegar eu só tenho um freezer. Não, tudo bem que eu só tenho um freezer, mas eu também não preciso bagunçar. De um lado eu coloco frango, do outro lado eu coloco carne, na partezinha lateral eu coloco uma mandioca congelada, um cheiro verde que eu já deixei picado, congelado. Ou eu vou separar com caixas de plástico organizadoras, para não deixar uma bagunça. Então, é muito importante também separar esses alimentos, não congelar aquela carne que chega lá. A gente pede de 5 em 5, tem locais que pedem porções menores, mas o padrão é um pacote de carne de 5 quilos. Aí ele vem dentro de um fardo, lá tem às vezes 20 quilos. Eu pego esse fardo todo e coloco lá no freezer. Esse pacotão, ele não vai congelar no meio, depois rápido, depois para descongelar, vai ficar um blocão de carne, então eu tenho que separar os pacotes de porções menores, tá? E aí vem o descongelamento. Se eu fiz um congelamento legal, vai me facilitar a vida para o descongelamento. No descongelamento, eu vou ter que colocar esses alimentos na geladeira de véspera para que esse alimento faça o seu descongelamento. No máximo, eu vou poder utilizar um alimento descongelado até, no máximo, por 48 horas, depois que ele foi descongelado. E o que eu descongelei, eu não posso congelar novamente. Então, vamos pensar na carne. Depois que eu descongelei uma carne, aconteceu um imprevisto na escola e nesse dia foi cancelado a aula. O que eu vou fazer? Eu tenho que preparar esta carne e aí sim eu vou deixá-la refogada, eu vou deixá-la em molho, aí sim eu posso congelar. Ou então eu tenho que consumir no máximo em 48 horas, para não ocorrer risco de contaminação. Lembra quando foi falado do tempo, da temperatura, da multiplicação das bactérias? Quanto mais tempo que eu der para ela, mais bactérias eu vou ter. Então, cuidado com o tempo. Em relação à higienização dos gêneros alimentícios, né? Recebi, armazenei e agora, antes de utilizar, eu tenho que higienizar. Eu vou
tirar as partes estragadas, vou lavar um a um, vou preparar uma solução de 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, tá? Para 1 litro de água. Essa água sanitária, eu não posso utilizar as que tenham cheiro. Eu tenho que utilizar aquela água sanitária comum. Ou hipoclorito de sódio para alimentos. Já existem soluções sanitizantes para alimentos, tá? Eu vou deixar de molho por 15 minutos. Então, eu vou escorrer e lavar em água corrente. Assim com os legumes e frutas, né? Vou tirar a parte estragada, vou deixar de molho. Débora, e eu vou preparar só 1 litro de água com 1 colher de água sanitária para lavar 10 quilos de tomate? Não, gente, eu vou preparar proporcional ao quanto que eu tenho que lavar. Se eu tenho 10 quilos de tomate, uma bacia vai ser grande, eu vou colocar lá 15 litros de água e eu vou fazer a proporção. Sempre 1 colher de sopa para 1 litro de água. Se eu utilizei 15, eu vou colocar 15 litros, eu vou colocar 15 colheres de sopa. E os cereais e leguminosas? Eu tenho que escolher, retirar as substâncias estranhas, como pedras, palhas. Aí eu vou lavar, escorrer em água corrente na hora do preparo. Eu não preciso higienizar em solução de hipoclorito, porque eu vou preparar esse alimento, eu vou cozinhar ele, então já está mais tranquilo em relação às contaminações. E aí eu tenho o preparo dos alimentos. É muito importante nessa hora tomar cuidado para não ter uma contaminação dos alimentos. Então, eu tenho que lavar as mãos, não estar com as mãos feridas, higienizar corretamente esses alimentos, tá? E, muito importante, não experimentar os alimentos com a colher do preparo. Gente, a colher que eu vou experimentar é uma colher de sopa que eu vou colocar para lavar, longe, não vou deixar mais ali perto do fogão, para não correr risco da colega distraída utilizar. Eu posso colocar na mão? A mão é minha, né? Também não, porque eu vou passar saliva nessa mão, aí eu vou pegar o cabo dessa colher, que vai estar contaminada com a minha saliva, ou eu vou, sem querer, também já pegar um tomate. Então, gente, jamais experimentar a comida na mão também, tá? Enquanto estiver preparando os alimentos, eu não posso ficar fazendo outras funções. Ah, Débora, mas tem que higienizar, tem que lavar, tem que receber. Tudo bem, eu sei que tem. Só que enquanto eu estiver preparando o alimento, eu não posso fazer faxina, ou não posso cuidar do estoque. Eu não posso ir limpar a mesa do refeitório. Enquanto eu estiver cozinhando, eu vou me atentar somente na atividade que eu estou fazendo. Limpeza é no final do trabalho, tá bom? Sobre o gelo. É muito quente aqui, né, no Mato Grosso, e a gente, quando vai fazer suco, nem sempre aquela água do bebedor tá gelado o suficiente. Infelizmente, essa imagem aí é uma imagem real, foi de um monitoramento presenciado por nós, nutricionistas, tá? E o que fizeram aí? Não é uma sopa de garrafa PET. Fizeram gelo na garrafa PET e colocaram para gelar um suco. Gente, tem condições disso? Nenhuma, né? Quando eu for fazer gelo, ele tem que ser de água filtrada, em saquinho plástico, né? Que eu não vou utilizar novamente. Não posso utilizar a garrafa PET para fazer gelo. Não posso utilizar a caixinha do leite para fazer gelo. Não posso utilizar de forma alguma.
Ainda mais dessas condições aí, que nem retiraram a garrafa PET. Colocaram direto, acho que ficou até reciclado essa garrafa aí, né? Não ficou mais porque a gente orientou no momento. Mas, por favor, não repitam isso na cozinha de vocês. Esse assunto de sobras dos alimentos é uma situação também muito delicada. Por quê? A sobra do alimento, eu só posso considerar que é uma sobra limpa todo o alimento que for mantido em uma temperatura correta. Nossa cozinha, como que é o hábito? Eu vou fazer a merenda para aqueles alunos consumirem. Então, eu não fico armazenando alimento pronto, né? Eu não tenho condições nem tempo disso. Eu preparo, já vou servir e tal. Aí, sobrou. Mas essa sobra só vai ser garantida se ela não foi exposta para a distribuição. Como era o caso da carne moída, que aconteceu um imprevisto. Eu preparei ela estava lá no fogão, eu já fui armazenar. Então, isso é uma sobra limpa, tá? Para evitar isso, eu tenho que ter cuidado com o per capita. Eu tenho que saber o número de alunos que está presente. Nós recebemos essas situações quando acontece por exemplo, de uma turma ser dispensada porque fez uma prova ou foi numa excursão externa da escola, uns jogos, uma competição. E aí a merendeira está desavisada, prepara o que é a quantidade normal do dia. Vai sobrar comida. Eu só vou poder armazenar se ela foi garantido as condições de tempo e temperatura, sem riscos de contaminação. Mas é muito complicado, então a gente não recomenda armazenar sobras de alimentos. E esses restos, o que é resto? Débora, foi você mesmo que falou no registro diário de alimentação que eu tinha que colocar o resto e a sobra. Realmente, por isso que eu tô voltando aqui para falar com vocês. O resto é o que foi na panela. Ah, mas aqui ninguém comeu. Mas o que sobrou na panela, que você serviu, que o aluno, tia, eu quero mais, eu não quero, eu quero. Esse alimento que está exposto, ele é resto. Também é resto o que está no prato do aluno que ele não quis comer, tá? Esses alimentos de restos devem ser descartados. Por várias vezes eu falei sobre contaminação cruzada. E o que é isso, né? Eu cheguei a explicar que é a contaminação do alimento que já estava pronto. Então, essa contaminação cruzada acontece quando eu não tomo cuidado com o alimento que já está higienizado, que já está pronto para consumo. Tanto com a exposição novamente dele à contaminação, quanto por meio de utensílios, né? Uma faca que eu só molhei, porque não lavei aquela faca, né? Só dei uma enxaguadinha debaixo da torneira. Esta faca que eu estava cortando carne, e aí eu vou cortar um tomate, e ela não foi muito bem higienizada. Então, eu faço uma contaminação cruzada neste alimento. Ele já estava limpo, ele já estava livre de micro-organismos, só que aí, por um descuido, eu acabei fazendo uma contaminação cruzada. Normalmente, as contaminações cruzadas, a maioria acontece pelo manipulador, com falta de cuidado do nosso trabalho, tá? Mas também pode acontecer com algum utensílio que não estava bem higienizado, ou um utensílio que estava com poeira, tá? Devemos tomar cuidado a todo momento. E como que eu vou evitar essa contaminação? Separando as carnes, dos peixes, dos outros alimentos. Olha aqui a faca que eu falei. Gente, jamais utilizar ao mesmo tempo, tá? Deixar sempre o utensílio para aquele
aquele momento o que eu estiver preparando. Se eu estou preparando salada, vou preparar só a salada. Outra contaminação cruzada muito comum é um garfo que eu estou passando um frango, né? É difícil porque no estado a gente não tem bife, nem filé de frango grelhado. Mas vamos pensar numa panqueca que tem no nosso cardápio das escolas integrais. Eu pego aquela massa que tem ovo cru e aí eu encosto o garfo nela e ela acaba tendo um pouquinho de massa crua. Eu vou estar contaminando ela novamente com o ovo cru. Então, muito cuidado com os utensílios na hora de manipular os alimentos, tá? Eu tenho que cozinhar muito bem os alimentos, porque os alimentos atingem a temperatura que vai matar as bactérias. E aí eu vou garantir que aquele alimento está sem riscos de contaminação. E chegou um momento muito importante, que é a distribuição, né? Gente, tanto trabalho, quanta coisa que nós falamos, né? Devemos tomar cuidado a todo momento, é tanta coisa para conferir. E aqui no refeitório é mais uma situação. Olha aí a contaminação de novo, né? Eu não posso deixar esse alimento exposto, eu não posso deixar muito tempo a temperatura ambiente, os pratos, né? Eu posso servir mais antecipadamente, mas o mínimo possível para aquele alimento que já está pronto para o aluno não ser contaminado. E esse é o momento que a gente chega, né, quase no nosso final do nosso trabalho. Sempre respeitando a fila, os alunos, oferecendo esses alimentos que são vocês que fazem esse trabalho de educação nutricional com os alunos quando oferece esse alimento para eles, né? E eu tenho que tomar todo esse cuidado também, tá? Montar os pratos corretamente, servir uma quantidade semelhante, né? Não é porque tá acabando a fila e a panela, o alimento tá ficando pouco, eu vou diminuindo. Então, sempre porcionar primeiro a quantidade igual para todos os alunos, pois todos têm o mesmo direito. E se sobrar, pode dar repetição para os alunos, tá? Pessoal, muito obrigado por mais um vídeo com vocês, pela atenção. Desejo bons estudos e bom trabalho.